Nosso entrevistado, Randolfo Oliveira, e nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para o produtor rural, não importa de quê, que nós vamos falar de gestão. Randolfo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder estar participando aqui do seu programa. Prazer é todo nosso. Agora vamos falar um pouquinho quem é o Randolfo, sua formação, sua experiência. Eu sou engenheiro, né? Formei na Federal de Uberlândia há muitos anos. Engenheiro agrônomo? Mecânico. Mecânico. Aí, ó. Engenheiro mecânico. E tenho pós-graduação em gestão empresarial. E a minha grande experiência, eu trabalhei 30 anos em 2 empresas. Nos últimos 15 anos eu trabalhei numa multinacional americana, na 3M, onde eu tive a oportunidade de aprimorar meu conhecimento, fiz vários treinamentos nos Estados Unidos, Alemanha, tudo, né? Sempre na área de gestão. Então isso me capacitou, né? Para estar podendo ajudar e contribuir aí com os empresários hoje aqui da região. Eu não conheço a linha de produtos da 3M não, mas a fita dupla face é ótima. Essa eu já sei, tá? Tem esponja, tem não precisa fazer propaganda para ela, não. A dupla face já foi uma bela propaganda. Legal, legal. E quando a gente fala de gestão, para falar de uma empresa do porte dessas, né, como você trabalhou, tem lá todo um sistema, tem todo um trabalho. Só que hoje é um nome também muito usado dentro do agronegócio e vem todo momento bombardeando o produtor que precisa ter gestão da propriedade. É fácil começar uma gestão profissional, alguém que nunca fez? É fácil, é sim e não. A primeira coisa que eu falo e a mais importante, eu vou falar mais do produtor rural, que é o que a gente está conversando aqui, tá? O primeiro grande passo é ele se conscientizar de que a fazenda é uma empresa. Esse é o grande passo. Então, assim, ele vai fazer a gestão da fazenda dele como uma empresa. Se ele tiver esse pensamento, ele já foi meio caminho andado. E aí, ele precisa seguir alguns princípios básicos que eu posso elencar aqui, muito simples, certo? O primeiro grande passo que ele tem que dar: separar as contas particulares das contas da empresa. Aí pode dizer, não, mas peraí, minha empresa, minha propriedade não é tão grande assim, eu vou ter que ficar com 2 contas no banco? Vai. 2 contas no banco. Vai Vai ter que ficar com 2 contas no banco. O que geralmente ele fala, mas aí eu vou ficar sem dinheiro, aí eu pego a hora que eu quiser. Não. A primeira coisa que uma empresa precisa ter é visibilidade dos números. Se você mistura contas particulares com contas da empresa, está tudo misturado, você não consegue saber se você está tendo lucro ou não. Randolfo, a gente já viu isso, a gente na experiência de vida que a gente vai tendo, a gente vai visualizando isso. Por exemplo, numa empresa, de repente chega lá, tira o dinheiro do caixa para pagar a manicure da mulher do dono. Isso aí também acontece lá na fazenda. Isso é inadmissível. Hoje acontece, alguns produtores já estão mais assim, conscientizados, né? E aí eles vêm com aquela justificativa, mas eu preciso do dinheiro para mim e tal. Então, beleza. O segundo passo, nós vamos estabelecer prolabores para os sócios da empresa que trabalham na empresa, certo? Ou seja, é o salário deles. Mas meu filho me ajuda o tempo todo. Vai criar um salário para o filho. Vai criar um salário para o filho e sempre assim, a gente na hora de definir esse prolabore, tem que haver um equilíbrio entre as demandas das contas particulares e o cargo que ele ocupa baseado no mercado, certo? Então, o filho ou o próprio dono, né? Isso aí, eu acho que você tocou num ponto bem delicado e importante, né? Porque a minha demanda de gastos, de despesas pessoal, o que o mercado normalmente paga para um profissional que está fazendo o que eu faço, e também ver se a empresa tem condição de ter esse profissional. Perfeito, exato. Então, esse equilíbrio. A situação da empresa, o que o mercado está pagando e as contas particulares. Esse estabelecimento do Prolabore, ele precisa de um pouquinho de ajuda. Por quê? Porque existe desgaste dentro da família, certo? Mas assim, se você conseguir equilibrar esses 3, você já deu o segundo grande passo importante para você profissionalizar a empresa. Tem situações em que a pessoa não quer abrir mão do conforto dela e, na verdade, aquele conforto não é salário dela, é caixa da empresa? Então, você está seguindo exatamente a questão. Quando você define um prolabore
ajustado, menor do que as retiradas que ele tem atualmente, o que vai acontecer? O lucro da empresa vai aumentar, porque hoje o lucro você não tem visibilidade. Então, você define os prolabores, você vai ter um lucro no final, concorda? Esse lucro é do produtor rural, é do dono. A única diferença é que ele tem visibilidade do lucro. Com isto, ele pode definir o que eu vou fazer com esse lucro. Eu vou investir em novos equipamentos, tecnologia, eu vou investir em marketing, eu vou investir em capital de giro para poder reduzir minha despesa com juros, ou eu vou fazer uma retirada pessoal maior. Ele pode até fazer uma retirada. Que faz seria uma espécie assim, aquela distribuição entre sócios. Isso, de lucro. Só que aí ele está tendo visibilidade, o que é despesa, o prolabore e o que é lucro. Do contrário, ele está se enganando, né? E às vezes patina e não sai do lugar. Às vezes ele está tendo um lucro bom e às vezes ele está tendo um lucro ruim, não consegue enxergar. Então, quando ele separa as contas particulares, define um prolabore e tem visibilidade do lucro, aí realmente ele está conseguindo enxergar como que a empresa dele está. E aí ele faz um benchmark com os vizinhos, com as outras empresas, para saber se ele está bem ou não. Aí começa a gestão. Então, vamos imaginar assim, que eu passei já para essa etapa do primeiro ano. E no final eu cheguei com um capital maior do que eu estava que eu sabia que eu tinha. É o momento, de repente, o mais aconselhável ali seria aquele momento de eu manter esse capital para eu ter poder de negociação junto aos meus fornecedores, porque quanto você cobra aí nesse relógio? E eu preciso do relógio. Não, mas eu quero te pagar à vista. É aquele momento de fazer? Então, tudo isso depende da situação da empresa. Se a empresa estiver bem capitalizada, certo? Ela pode pensar em investimento em tecnologia e em equipamentos. Se ela estiver com dívidas, certo? O que ela tem que fazer? Os juros que ela está pagando da dívida, às vezes ela está pagando dívidas de agiota, de banco, certo? Ele tem que entender o que ele está pagando de dívidas é maior ou menor do que o desconto dele comprar à vista os produtos. Então, quer dizer, o fato dele ter chegado ali com um saldo não significa que ele não tenha compromissos a vencer. Ele tem compromissos com os fornecedores, com os bancos, certo? E esse comparativo é o que mais eu tenho auxiliado algumas empresas. Compensa eu quitar minha dívida ou compensa eu ficar com a dívida e conseguir um desconto? As dívidas que existem são dívidas que eu negociei, que elas não estão vencidas, mas são dívidas que eu posso chamar. Então é por isso que é importante ter a presença de um profissional que ele vai fazer essas avaliações, Randolfo. Se a pessoa não tiver condições de fazer essa avaliação, é importante chamar um profissional. Um profissional, ele pode contribuir significativamente para essa análise. Às vezes tem produtor aí que a dívida é enorme, o juros está comendo todo o lucro, né? Então, é aquilo que eu falei para você. Pago dívida, compro antecipado, certo? Ou faço meu investimento em equipamentos, ou faço uma mistura disso e tiro uma parte de reserva para contingências, porque assim, você precisa ter uma reserva para contingências. Então, essa análise, ela não é muito simples, né? Para quem está acostumado com números, sim, mas às vezes o produtor, ele tem um conhecimento da produção e precisa de alguma ajuda neste momento. Aí o outro fala assim, não, mas para fazer isso aí tem que ser um produtor grande. Tem tamanho para ter gestão? Não tem tamanho. Dívida e compra não tem tamanho. Se ele tem 200 hectares, a dívida é proporcional ao tamanho dele. Se ele tem 10 mil hectares, é tudo proporcional. Então, ou seja, se ele tem 70% de dívida do patrimônio dele, não interessa o tamanho do patrimônio. Não interessa o tamanho do patrimônio. 70%. 70%. Para ele é tão significativo quanto 70% para um que planta 10 mil hectares. Então é importante que ele fique atento. Outro detalhe também. Mas isso aí precisa ser para produtor de soja? Não. Isso pode ser pecuarista, pode ser qualquer atividade produtiva ou qualquer empresário. Ele tem um processo dentro da empresa dele que gera lucro, certo? Esse lucro ou prejuízo, ele precisa ver como ele vai conduzir, independente da empresa. Não, mas minha propriedade tem só 30 hectares, eu preciso de ter gestão nisso? Precisa de ter gestão. Se você não fizer, você vai perder os 30 hectares. E se você fizer, os 30 podem virar 100 hectares. Tem pergunta aqui, vamos ver aqui. Bom, eu acho que algum Ordener, não sei se o nome é esse mesmo, Moreno, está perguntando se tem um prazo mínimo para contratar uma empresa dessa. Eu acho que eu entendi assim, ele está querendo saber assim, se eu posso te contratar
só para a gente fazer uma avaliação, um levantamento ali, ou se eu tenho que fazer um contrato com você de 3 anos, tem um prazo mínimo, essas coisas? Não tem prazo. Cada empresa tem a sua necessidade, né? Tem empresa que eu presto consultoria para fazer um conhecimento dos números, fazer uma transformação da empresa para que potencialize o lucro. Tem empresas que já estão estruturadas e elas querem só saber qual a melhor maneira de investir, entendeu? Então, assim, tem que ter... Cada caso é um caso. Cada caso, eu já prestei consultorias de 1 mês, de 2 anos, depende da profundidade e da transformação que a empresa precisa. E nessa de 1 mês, por exemplo, eu quero que você avalie a minha empresa, seja ela, vamos colocar aqui que eu tenho uma chácara, mas eu vivo da minha chácara, então eu preciso tê-la com produtividade. Para você vir aqui, você tem condição de olhar a potencialidade dela e ver o que são despesas, o que pode ser cortado e tudo? Tenho condição. Até uma chácara, dependendo do tamanho, você faz em 1 mês, né? Uma primeira visita minha, eu preciso fazer um diagnóstico da empresa, certo? Eu preciso entender um pouco qual é o negócio. Tem que ter um bate-papo. Um bate-papo, certo? E que números a empresa tem, certo? Se ela não tiver números, eu vou ajudá-lo a implementar esses números, orientar, aí ele vai ter que buscar os números e quando ele tiver os números eu volto para poder fazer um diagnóstico. Quando falamos, a gente já está aqui caminhando para o final, mas ainda vamos falar disso aqui. Quando fala desses números, tanto do que eu compro quanto do que eu vendo, do que eu produzo dentro da minha propriedade? Isso, para poder a gente ser mais objetivo, quando eu falo números, eu falo indicadores de desempenho, né? Toda empresa, ela tem indicadores de desempenho, de custo, produtividade e vendas, certo? A sua empresa você tem custo, você tem uma produtividade e você tem vendas. Consultora civil, produtor rural, todos. Então, quando eu falo para preparar os números, focando nos indicadores de desempenho. Por exemplo, o produtor que faz o boi para corte, ele vai ter esses números aí, seja lá com manejo de pastagem, com funcionários, com nutrição. Se eu for pegar isso daí, quando eu falo indicadores de desempenho, são indicadores de desempenho macro. Eu não quero saber quanto que o boi está comendo de início, certo? Quanto que ele está engordando de início. Mas a gente vai chegar nesses detalhes. Vai chegar, mas primeiro ele tem que saber o seguinte, quanto custa a arroba que ele engorda? Se ele não souber qual o custo da arroba... Quando você fala de quanto custa, não é por quanto eu estou vendendo, não. Não. É quanto eu estou gastando. Quanto eu estou gastando. Claro que para você saber disso, você tem que saber quanto você gasta de sal, funcionário, tudo. Mas o que importa é assim, quanto custa a arroba? A arroba hoje está sendo vendida, vamos falar, 180. Se o custo dele for abaixo disso, ele consegue ter lucro. Só que só custo não é suficiente. Qual é a produtividade? Quantas arrobas ele produz por hectare lá na fazenda dele, por ano? Porque ele pode ter um custo baixo, mas produz pouco. Então, no final, não vira nada. Você porque entendeu? O que ele apura ali, ele tem que sobreviver por 12 meses. Por 12 meses. Então, ele tem que ter alta produtividade por hectare. Então, é custo, quanto custa a arroba, quantos arroba ele produz por hectare e qual o preço médio de venda da arroba dele. Porque ele também não vai conseguir vender só na todo alta. mês ele está vendendo, certo? Aí ele tem que fazer uma média, com isso chega no final do ano pecuário, ele vai ter o custo dele, a produtividade e a venda. Com isso ele consegue saber o lucro e, comparando com boas práticas de outras fazendas, ele sabe se ele precisa de melhorar ou não. Com isso, dá para a gente dar uma ajuda e orientar. Bom, a gente já está aqui encerrando, eu quero agradecer a sua participação, mas vamos fazer uma combinada? Vamos falar mais vezes? Com certeza, para mim vai ser um prazer poder voltar aqui com você. O assunto rende, ele é muito gostoso. E olha bem, ele falou do ano pecuário, então também não pode ser aquele ano do calendário que termina em 31 de dezembro, porque cada atividade, ela tem um ciclo. Então é o ciclo da atividade.